Ao longo da vida, Charles Darwin foi responsável por realizar grandes contribuições para a ciência, em especial para a biologia. Mas nem só de glamour e reconhecimento vive o homem. Em 1881, o autor de A Origem das Espécies recebeu uma carta escrita com uma letra impecavelmente limpa. Quem escrevia era a Sra. Caroline Kennard, ativista no movimento de mulheres de Boston e que se interessava muito por ciência e biologia. Na carta, Caroline escreve preocupada sobre o que andavam dizendo por aí. Ela ouvia coisas como a inferioridade das mulheres é baseada nos princípios científicos do próprio Darwin. Para Kennard, era impossível que um gênio como Darwin acreditasse que as mulheres eram, por natureza, inferiores aos homens. Certamente sua obra havia sido mal interpretada. A resposta dele chegou um mês depois em uma carta escrita com uma caligrafia desleixada. Certamente, acredito que as mulheres, superiores aos homens em qualidades morais, são inferiores em termos intelectuais. E não termina aí. Em A Descendência do Homem, Darwin argumenta que, ao longo de milhares de anos de evolução, o sexo masculino alcançou sua vantagem sobre o feminino por causa da pressão para conquistar parceiras. Para comprovar sua teoria, ele comparou os seres humanos com pavões. Os machos desenvolveram uma plumagem brilhante para atrair as pavoas de aparência discreta. Ele sugere que as fêmeas são capazes de se reproduzir ainda que não sejam atraentes, mas os machos não. Eles precisam se esforçar para conquistar as fêmeas. Darwin concluiu que, se os pavões são assim, pela mesma lógica, os seres humanos também seriam. Com toda razão, Caroline escreveu uma segunda carta, um pouco menos delicada do que a primeira, em que diz: "Deixe que o ambiente das mulheres seja semelhante ao dos homens e com as mesmas oportunidades, antes que elas sejam julgadas de maneira honesta e consideradas intelectualmente inferiores a eles, por favor." Até hoje, não sabemos o que Charles achou da resposta que recebeu. Não existem registros de outras cartas. Agora você pode estar se perguntando, mas cientistas lidam sempre com fatos objetivos, livres de preconceito, certo? Errado. O que Darwin defendia com relação às mulheres se baseava pouco em evidências científicas e muito em preconceito e machismo. Esse pensamento vitoriano de Darwin e da sociedade da época não ficou lá atrás. Ele nos assombra até hoje. Apesar de grandes conquistas do movimento feminista, esse ainda é um problema que mantém mulheres e meninas longe de áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Um exemplo disso é o Prêmio Nobel para as áreas de ciências, que ao longo dos seus 119 anos de história premiou 622 pessoas. Destas, somente 22 são mulheres, que corresponde a apenas 3,53% do total. Por isso, quando os preconceitos e a ciência se encontraram, o resultado foi uma mistura tóxica que tem envenenado a pesquisa científica por décadas. Por isso, questionamentos como o da Sra. Kennard foram fundamentais e continuam sendo. Precisamos todos os dias contestar qualquer pessoa que nos diga dessa suposta inferioridade das mulheres, mesmo que seja um gênio da ciência.